no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, doutor Silvio Provenzano. No último sábado, dia 14, foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Diabetes, doença cada vez mais comum entre os brasileiros. Estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil tenham a doença. Por isso, o doutor Silvio vem aí esclarecendo dúvidas da família Tupi sobre este assunto, diabetes. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. 13 milhões? Não, é muito mais. Esses números são subestimados, Heleno. E eu vou até explicar por quê. Queria mandar um abraço para o Marco, que está lá em Houston, no Texas, com assunto de respeito a ele. Um beijo muito carinhoso para minha amiga Terezinha Elisa. Você não está ligando o santo ao milagre? Ela fazia uma personagem na televisão. Tá calminha agora? Ah, agora tô. Terezinha, um beijo grande pra você, imenso. É uma pessoa doce. Puro mel, a Terezinha. Beijo pra você. E é um programa interessante falar sobre diabetes. Primeiro explicar o que é essa doença que tanta gente fala. Sim. Diabetes, como muita coisa na medicina, vem do grego, né? E em grego significa passar através do sifão. Poxa, diabetes, passar através do sifão, por quê? Aquele sifão era aquela, trazia água por um cano que entrava e saía. E por que diabetes assim? Porque o indivíduo bebia muita água e urinava muito, como um sifão. Entra por um lado e sai pelo outro. Por quê? Porque quando a glicose está alta no sangue, e a característica de qualquer tipo de diabetes, do mellitus, né, açucarado, mel, diabetes mellitus é passar através de um sifão com açúcar. Porque a urina desses pacientes tem açúcar. Tem a glicose. E a glicose, ela quando é filtrada pelo rim, e um abraço para Edson Souza, que falou: Silvio, não esquece de dizer que são quase 150 mil pessoas no Brasil fazendo diálise. É verdade. E metade causada, Edson, pelo diabetes. Então o diabetes tem uma série de complicações quando ele não é tratado. Para que qualquer doença possa ser tratada, condição básica, ela seja diagnosticada. E o que a gente tem com relação ao principal tipo de diabetes, que é o tipo 2, você vai me perguntar os tipos, eu vou aguardar, é que ele às vezes é difícil de ser diagnosticado, porque ao contrário do tipo 1, ele começa bem devagarzinho. E nós temos no Brasil o mau hábito de não procurarmos os médicos. E às vezes o próprio médico, meia culpa, Silvio, vem uma glicose de 105 e diz: isso não é nada demais não, relaxa. Não, ali já é um sinal de alerta, a gente sabe disso muito bem hoje. Bom, então vamos lá, qual a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, doutor? Então vamos falar de todos os tipos de diabetes em primeiro lugar, porque o diabetes é uma doença, na verdade são várias doenças, que têm em comum a elevação da glicose no sangue. A glicose C6H12O6 é uma molécula que a principal função, ela tem diversas funções, mas sem dúvida alguma, a principal função é produzir energia. Mas é necessário que ela esteja presente no interior da célula, numa estrutura chamada mitocôndria, que é uma organela que tem dentro da célula, para que ela possa ser lá modificada e produzir energia, que é o ATP. Então a glicose tem que estar dentro da célula. E quem é que permite a passagem da glicose para o interior da célula? Um hormônio produzido no pâncreas, que é a insulina. E aí, veja bem, quando há deficiência da quantidade de insulina, ou quando existe insulina, porém a ação dessa insulina é deficiente, a glicose não consegue entrar na célula. Obviamente, se ela não penetra na célula, ela continua onde? Na corrente sanguínea. E gradativamente, a quantidade de glicose na corrente sanguínea vai aumentando. Eu tenho disso, decorre duas coisas imediatas. Primeiro, se eu não produzo energia, você não produzir energia, aliás, fica cansado. Você vai ter dificuldade de conduzir o brilhante programa até o final, por cansaço. Além disso, a glicose presente na corrente sanguínea, como qualquer coisa que está no sangue, é filtrada pelo rim. No momento em que o rim ultrapassa um determinado limiar no sangue, que é de 160, ela começa a ir para o líquido que forma a urina. E quando a glicose passa para esse líquido que vai formar a urina, ela leva água com ela, ou seja, a quantidade de urina formada por uma pessoa que está com a glicose alta no sangue será maior. O que obriga esse indivíduo a urinar mais. E à medida que ele urina mais, ele perde líquido, ele sente sede. E aí eu já estou falando do quadro clínico, antes de terminar de falar dos tipos que você quer saber.
Então, eu já expliquei que o diabetes é uma doença causada por deficiência de insulina ou por uma ação deficiente. Eu tenho diabetes do tipo 1, que no passado se chamava infanto-juvenil, porque ele normalmente começava ou na infância ou na adolescência, e que é uma doença que acomete 10% aproximadamente de todos os diabéticos no mundo. É uma destruição da célula beta que ocorre de forma aguda. Célula beta, sim, é a célula do pâncreas que produz insulina. Ao ser destruída, evidentemente que a fábrica de insulina, sendo abarrotada de anticorpos, ela não consegue produzir, a quantidade de insulina cai. E esse é um processo relativamente rápido. Então, os sintomas do diabetes tipo 1, Heleno, eles ocorrem relativamente rápido. O indivíduo começa a sentir muita sede, começa a urinar demais, começa a ficar enjoado, porque essa situação redunda, em metade dos casos, no coma diabético, que é a cetoacidose diabética. E aí eu vou ter enjoo. Caracteristicamente, esses indivíduos soltam pela expiração, pelo ar que é eliminado pelas vias aéreas, um odor de maçã podre, é um hálito cetônico, e esse indivíduo tem um diagnóstico relativamente rápido. Já o tipo 2, ele não é provocado por ausência de insulina, mas por uma insulina fabricada por esse indivíduo que tem uma resistência para agir. Geralmente isso está associado à obesidade. E aí você começa a perceber, a família Tupi também, que à medida que a gente tem hábitos de vida ruins, fazemos pouco exercício e temos uma alimentação desequilibrada, nosso peso aumenta. E à medida que o peso aumenta, principalmente na região central do corpo, do abdômen, a ação da insulina se torna mais deficiente. Ela não consegue agir adequadamente, o que vai acarretar aumento da glicose no sangue, diabetes. Por isso é que a obesidade está intimamente ligada ao diabetes. Mas eu tenho também uma forma de diabetes, sobre a qual eu já falei 2 vezes aqui no Serviço de Saúde, que é o diabetes gestacional. É aquela mulher que não era diabética, porém no transcurso de uma gravidez a glicose sobe. E nós sabemos que para segurar a gravidez, uma série de hormônios a mulher produz, hormônios esses que numa pessoa que é geneticamente predisposta ou que esteja acima do peso, e infelizmente boa parte, eu repito, das pessoas estão acima do peso, exemplo aqui na mesa, a gente tem um risco, no caso da mulher, de durante a gravidez, principalmente a partir do 2º e 3º trimestres, desenvolver o diabetes. Eu ainda tenho um diabetes secundário, que é menos comum, mas existe. É aquele indivíduo que por qualquer razão perdeu o pâncreas, seja por uma cirurgia que ele tenha feito devido à presença de um tumor, seja por uma inflamação crônica do pâncreas, a tal de pancreatite, cuja causa principal é o álcool. E esse pode ficar diabetes também. Esse tipo de diabetes sempre trata com insulina. E formas raras de diabetes, que são genéticas, essas são menos importantes. Mas, a grosso modo, para a família Tupi entender, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 são os principais responsáveis, sendo que em quase 90% dos casos é o tipo 2, que é aquele que causa para os médicos maior dificuldade diagnóstica. Quando o ouvinte, né, a pessoa vai fazer o exame de sangue, né, a glicose, o limite é 100, né? Na verdade é 99. E veja bem, se o indivíduo tem um histórico familiar de diabetes, eu vou querer falar sobre os fatores de risco para a família Tupi ficar alerta, e é importante porque o Serviço de Saúde orienta, informa e não trata. Mas as pessoas devidamente informadas, elas sabem quando procurar tratamento. Então tem fatores de risco. Se eu tenho, por exemplo, meu pai ou minha mãe diabéticos, ou um irmão ou uma irmã mais velha diabéticos, e a minha glicemia de jejum deu 98, eu, Silvio, já fico com o pé atrás. Entendi. Porque o ideal é ela ficar abaixo de 95. Normal, até 99. Se deu 100, algo cheira podre no reino da Dinamarca. Entendi. Alguma coisa está esquisita já, mas 100, Silvio. O diagnóstico do diabetes não são 2 glicoses repetidas no sangue igual ou maior que 126? Como é que você me diz que 100 é suspeito? Porque eu tenho uma condição que eu ainda não falei, mas vou falar agora, que é o pré-diabetes. Pré-diabetes? Sim, pré-diabetes é aquele indivíduo que tem a sua glicose levemente alterada e que tem um risco maior de desenvolver diabetes. E devido à possibilidade dessa doença desenvolver complicações crônicas, quanto antes ela for identificada, melhor. Por quê? Porque tratar o diabetes numa fase inicial, antes das complicações sequer terem começado, é o ideal. Porque muitas vezes isso aconteceu. Eu me lembro que eu tive o privilégio, com a ajuda do Davi Esteves, de criar no Andaraí a primeira sala de dor torácica do SUS. Aquele indivíduo que chegava com dor no peito, suspeita de infarto, e na emergência com 200 milhões de pessoas, esse indivíduo é prioritário. E nós criamos uma sala para que esse indivíduo, quando chegasse na triagem, fosse direto para lá, e tinha uma rotina de exames que a gente fazia para poder diagnosticar o infarto. Eu incluí um exame que não estava na pauta, a glicose. Se acredita que 40% das pessoas que lá chegavam tinham como fator de risco associado ao infarto
diabetes. E desses 40% que eram diabéticos, somente 10% sabiam que eram. E a maioria não tratava direito. Então, o diabetes aumenta o risco de infarto de 3 a 5 vezes. Se esse indivíduo, por acaso, tiver a desventura de ser fumante, esse risco é de quase 10 vezes. Então, o risco de você ter um infarto ou ter um derrame, sendo diabético, é muito grande. O diabetes é uma doença que propicia o aparecimento de outras doenças e que tem fator de risco. Falei da história familiar, falei da obesidade. Se uma mulher, por exemplo, durante a gravidez deu à luz uma criança que tenha mais de 4,1 kg, ela tem fator de risco. Se porventura essa mulher, no decurso da gravidez, desenvolveu diabetes gestacional, diabetes esse que pode regredir depois do parto, ela mesmo assim continua em risco de ao longo da vida desenvolver diabetes e ela tem que ficar sob acompanhamento médico. O pré-diabético é o indivíduo que no mínimo tem que fazer uma dieta como se diabético fosse. Aquela pessoa que diz assim, não, eu posso comer esse pedaço de bolo de chocolate porque eu sou só pré-diabético. Meu amigo, o risco de uma complicação cardiovascular do pré-diabético não se assuste, exatamente igual ao do diabético. Então você tem que fazer dieta, ou talvez tem que tomar até insulina para tratar. Você ainda não precisa, mas no dia que você ficar diabético, certamente um dia você vai precisar. Poder retardar isso no tempo é tudo de bom. E para encerrar, tratamento, doutor. Pois é, Eliano, como você viu, eu tenho diabetes causado por falta de insulina no caso do diabetes tipo 1, e eu tenho diabetes causado por deficiência da ação da insulina, que é o tipo 2. Evidentemente que todos os tipos de diabetes são tratados por um tripé, eu brinco muito. Em 1976, quando eu tive minha aula magna na UFRJ, eu entrei para fazer a faculdade de medicina no primeiro período, eu me recordo de um professor, naquela época a gente não tinha PowerPoint não, viu, garotada? Projetou um slide que era um indivíduo dentro de um triângulo num tripé, um triângulo equilátero, 3 lados iguais. E ele botava num vértice a dieta, no outro vértice ele botava atividade física e no terceiro e último vértice ele colocava medicamentos. Em 76, a quantidade de medicamentos que eu dispunha para poder controlar o diabetes era muito pequena. Hoje eu tenho pelo menos 15 classes de drogas que podem ajudar o profissional a cuidar do diabetes da pessoa. Então eu tenho que fazer o diagnóstico de diabetes, normalmente é quando a glicemia se altera e eu posso fazer uma curva glicêmica para confirmar isso, ou fazer um exame especial chamado hemoglobina glicada. Se você tem a tal de hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, você já está diabético, não precisa nem fazer curva glicêmica. Com relação ao tratamento, se é do tipo 2, eu tenho que melhorar a performance da insulina, fazer com que ela seja mais eficaz. E não existe nada melhor do que atividade física para melhorar isso. Eu tenho, evidentemente, uma série de drogas e cabe ao médico, somente ao médico, orientar de acordo com cada paciente, com as suas necessidades, qual o tipo de esquema terapêutico mais adequado. O tipo 1 não tem solução. Além da dieta e da atividade física que tem que ser orientada, ele começa a usar insulina desde o momento que o diagnóstico é feito. Em alguns casos, eu tenho a chamada fase de honeymoon, olha que bonito, lua de mel. É aquele indivíduo que fica diabético, num coma diabético, começa a usar insulina e subitamente a glicose começa a baixar demais, como se ele tivesse ficado normal. Esse período pode levar 3 meses, 6 meses, até 1 ano. E ele não precisa de insulina durante esse período. Daqui a pouco volta novamente, é uma recuperação parcial da célula beta, fase de honeymoon que ocorre no diabetes tipo 1. No diabetes gestacional, se houver necessidade de medicamento, felizmente muitas vezes não é só dieta e uma atividade física orientada pelo obstetra, mas se houver necessidade de medicamento, a única droga que pode ser usada no diabetes gestacional com segurança é a insulina. Tudo isso para que a gente mantenha uma hemoglobina glicada abaixo de 7%, se possível abaixo de 6,5%, uma glicemia de jejum abaixo de 140, são os alvos do tratamento, uma glicemia depois da refeição no máximo 160, vá lá 180, para conseguir manter esse indivíduo controlado, de modo que as tais complicações crônicas, mais uma vez um abraço para o Edson, doença renal crônica, o diabetes é a principal causa de cegueira adquirida no mundo, é a principal causa de amputações não traumáticas do mundo, devido à oclusão arterial, à gangrena diabética. Gente, falar de complicações, eu precisaria que a Rádio Tupi me disponibilizasse uma semana inteira de programa, eu ia morrer aqui falando. Cuidem-se, façam atividade física, tenham uma alimentação equilibrada. Com esses passos a gente já diminui bastante o risco. É isso que o Dr. Silvio, Eliano Rotay e Regina, o Serviço de Saúde, desejam a toda a família Tupi. Assunto para semana que vem, amigão. Semana que vem eu vou ter folga. Eu venho aqui, claro, porque eu morro de saudade. Eu vou trazer a Célia Regina, querida amiga que você conhece muito bem. Ela vai falar de um assunto que diz respeito a toda a família Tupi, que é o câncer do colo uterino, que é muito comum no nosso meio e para o qual nós temos exames preventivos, que é o exame de Papa Nicolau. Certo. Toda mulher conhece, mas conhecer um pouco mais, ainda mais com aquela voz suave
com aquela sabedoria da doutora Célia, é tudo de bom. E ela vai nos brindar com a presença dela aqui no último domingo desse novembro para falar de câncer do colo uterino. Domingo de eleição, de segundo turno. A gente vem aqui, evidentemente somos grupos de risco, podemos até votar antes, 7 horas. Mas eu prefiro vir aqui e depois voltar com calma. O voto é a única arma que a democracia nos dá. Use-a com inteligência. Doutor Silvio Provenzano, um grande abraço, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem. Até domingo que vem, uma semana abençoada, família Tupi. Fiquem com Deus todos aí. Tchau, tchau, querida. Show do Heleno Rotai.